Olá! Aula de geometria do sétimo ano dessa semana, nós vamos ver ângulos, capítulo 3, aula 1. Então vamos lá, o que é ângulo? Ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem, ou seja, o que é reta, semi-reta, segmento de reta. Segmento de reta. Reta, ó, não tem início e não tem final. Então, vou chamar uma reta R aqui qualquer. Semi-reta, ela tem um início aqui num ponto O qualquer e ela não tem final. E segmento de reta é um pedaço da reta que tem início e que tem final. Ok? Então vamos lá. Quando eu tenho duas semi-retas em que eu tenho o mesmo ponto de saída, ou seja, elas saem do mesmo lugar, duas semi-retas, eu posso falar que ela tem o mesmo vértice, ou seja, o ponto comum às duas semi-retas que chama de vértice do ângulo, ok? Isso aqui, essa semi-reta aqui, OA, e essa semi-reta OB, a gente chama de lado do ângulo, certo? O que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma abertura. Não necessariamente são ângulos que têm a mesma direção. Por exemplo, eu pego aqui e faço um ângulo aqui que tenha, sei lá, 30 graus. Tá aqui, A, B. Então eu posso fazer um ângulo de 30 graus para cá, ó, para baixo, P, W, M. Que também esses dois ângulos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma abertura, 30 graus. Entendeu? Eu dei só o grau só para exemplificar, tá, gente? Então não necessariamente eles têm que estar na mesma direção um do outro. E muitas vezes você vai pegar dois ângulos da mesma direção que não tem a mesma abertura. Então eles não são congruentes. Congruente não é a direção, e sim o ângulo de abertura desse ângulo. Certo? Medidas de um ângulo. Quando duas medidas se cruzam, formam quatro ângulos congruentes. Desculpa, quando duas retas se cruzam, duas medidas, ó. Quando duas retas se cruzam, formam quatro ângulos congruentes, ou seja, quatro ângulos iguais. Dizendo que cada um dos ângulos é o ângulo reto. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quando eu tenho duas retas que se cruzam de forma congruente, ou seja, mantém o mesmo ângulo, é 90 graus para cada lado. Certo? Nós falamos que formam quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Então eu falo que essas retas são retas perpendiculares. Reta R e reta S são perpendiculares. Reta R e reta S são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus. O que são ângulos agudos? São ângulos que são menores que 90 graus. O que são ângulos retos? São ângulos que medem 90, e ângulos obtusos são ângulos que são mais que 90 graus. Então, ó, se eu tiver isso aqui, menor que 90 graus, é agudo. Menor que 90 graus. Quando eu tiver assim, ó, tem um ângulo reto, igual a 90 graus. E quando eu tiver aqui assim, passando para trás do ângulo reto, eu tenho um obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Porque na verdade, a gente faz o ângulo em função do círculo trigonométrico, que vocês vão ver lá na frente, tá? A gente usa aqui, ó.
a gente tem aqui, ó, que é a abertura, 0 graus, ou seja, os dois semi-retas estão para cá. À medida que a gente vai abrindo os graus. Então aqui vale 90 graus, ou seja, qualquer ângulo que tiver para cá é agudo. Aqui o ângulo reto, e qualquer ângulo que tiver daqui para cá, a gente vai chamar que é o obtuso. Certo? Passou aqui para trás, a gente vai chamar obtuso. Para que até 90 é o agudo e 90 é o ângulo reto. Aqui é o ângulo raso, que vale 180 graus. Ó. Na circunferência toda ele vale 360 graus. Lembra? Na geometria, aqui 270 graus, 180 graus. Correto? Então vamos lá. 1 grau tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Logo, 1 grau tem 3.600 segundos. Então, quando eu quiser passar de grau para minuto, eu multiplico por 60. Se eu quiser passar de grau para segundo, eu multiplico por 3.600. Se eu quiser passar de minuto para grau, eu divido por 60. Se eu quiser passar de segundo para minuto, eu divido por 60. Agora, se eu quiser passar de segundo para grau, eu divido por 3.600. Só quando eu faço para cá, eu multiplico. Quando eu passo para cá, eu divido. Para cá, eu multiplico. Para cá, eu divido. Para cá, eu multiplico. Para cá, eu divido. Ok? Eu vou pedir aqui para vocês uma atividade devolutiva, que é transformar em minutos e em graus o ângulo com 313.200 segundos. É porque as duas coisinhas aqui não saíram direito, então eu botei segundos. Então eu tenho 313.200 segundos. Eu quero saber quanto isso equivale em minuto e quanto equivale em grau. Tá? Então vocês vão pegar isso aqui como base para fazer. E vou pedir para vocês fazerem os exercícios do tópico 3.8 e 3.11. Os números 1, 5, 9 e 13. Dos dois itens, tá? O número 1, 5, 9 e 13 do tópico 3.8. 1, 5, 9 e 13 do tópico 3.11 da página 5, tá bom? Obrigado.